Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos retornando com as nossas videoaulas de correção, né? Agora com o nosso primeiro conteúdo de Química nesse segundo bimestre. A gente já teve uma atividade semanal fazendo a abertura desse segundo bimestre, mas foi de Química Experimental, né? Então, esse é o nosso primeiro conteúdo de Química desse bimestre, que vai falar sobre a evolução dos modelos atômicos e também a estrutura atômica. Mas de qualquer maneira, sempre estou reforçando, né, a importância que a gente possa cumprir todo o ciclo. Então sempre estou pedindo isso, por conta que ele inicia na quinta-feira, quando a gente recebe a atividade, juntamente com os vídeos explicativos, né, tem um prazo de devolutiva, e após a devolutiva a gente também publica sempre as correções das atividades. Então muita gente acaba não acompanhando a parte da correção. E é justamente nesse momento que a gente tem a oportunidade de tirar mais dúvidas, de compreender melhor o conteúdo, tá bom? Então a gente novamente reforça esse apelo para que possamos cumprir todo o ciclo, desde o recebimento do material até a correção da atividade, tá bom então? Então vamos lá, pessoal, a gente vai falar sobre, né, fazendo a abertura desse bimestre, é uma outra parte. Nós agora vamos ver as atividades que falam sobre a evolução dos modelos atômicos e a estrutura atômica. Como assim a questão da evolução dos modelos atômicos? Debatemos a definição de química inicialmente, né, no comecinho do ano, e vimos que uma das suas características fundamentais é a sua formação, né, pelo átomo, né, que é considerado no grego parte indivisível, né? Então a matéria é constituída de átomo, mas só que a análise, os estudos a respeito das características desse átomo nem sempre foram iguais ao longo do tempo. Então muitos cientistas, pesquisadores desenvolveram várias teorias a respeito das características, né, do átomo. Então a gente vai ver os principais modelos existentes e analisar a estrutura atômica, né, atualmente, né, pelo modelo mais recente, que é o adotado, como é que o átomo se comporta e quais são as estruturas básicas, né, e os elementos básicos que formam o átomo, tá bom? Então nós temos aqui, né, as duas primeiras questões do material que foi acompanhando a atividade para vocês, que perguntava justamente assim: cite quais são os principais modelos atômicos. Então, daqueles, né, que foram acompanhando no material, comentando para vocês, é mais uma contextualização histórica, uma evolução ao longo do tempo até a gente chegar no modelo atual, né, naquele que até hoje ainda é adotado. Então, pela sequência, nós tivemos o primeiro modelo de Demócrito e Leucipo, que ele data de antes de Cristo, né, 450 antes de Cristo, quer dizer que praticamente quase 2.500 anos atrás, então já havia, né, essas ideias a respeito do átomo. Depois, aqui já na era cristã, no século XIX, a gente tem Dalton, né? Mas a seguir a gente tem Thomson, também no século XIX, e nós temos mais dois no século XX, o Rutherford, e aqui onde tem Rutherford-Bohr, na verdade é uma junção de teoria que já tinha sido desenvolvida por Rutherford, e Niels Bohr fez alguns acréscimos nessa teoria, né? Algumas pequenas correções e acréscimo naquilo que Rutherford havia proposto. Então é conhecida como, né, o modelo Rutherford-Bohr. Pega o embasamento de Rutherford, mais as alterações realizadas por Bohr. Tá certo? Esses são os 5 principais. Na questão 2, pede: comente sobre o modelo de Demócrito e Leucipo, que é o primeiro, né? Nessa sequência aí, o primeiro modelo, que ele data de 450 a.C. Então veja só, a gente não tinha todo o desenvolvimento tecnológico, todas as ferramentas de pesquisa, principalmente de pesquisa experimental. Então concentrava-se muito na questão observacional, né, na intuição, e a observação eles tentavam tirar algumas conclusões daquilo que eles observavam acontecer, principalmente através de fenômenos da natureza, né? Então as características principais desse modelo são: a matéria era composta por pequeníssimas partículas, o átomo. Então essa dedução de átomo, já nessa época, já tinha início, né? E depois, esse modelo era baseado apenas na intuição e na lógica. Então eles observavam,
fazia a intuição, ou seja, algumas deduções, aqueles que eles acreditavam que podia explicar toda a análise que era feita, baseado, né, digamos assim, na repetição dos fatos em determinados momentos, nas características que uma parte analisada tinha a ver com a outra também. Então, nessas observações, através da intuição deles e da lógica também que eles desenvolviam, né? Mas totalmente observacional, não tinha como ser experimental nessa época ainda, tá bom? Então, continuando, a gente tem a terceira questão que pede o seguinte: como é conhecido o modelo atômico de Dalton, que ele é do século XIX? E o que é que esse modelo informa? Então, tinha um nomezinho, né? Muitos desses modelos recebiam nomes, como se fossem apelidos que a gente fala, para caracterizar, para tentar usar como uma metáfora, uma comparação em algo do nosso dia a dia, para a gente entender mais ou menos como seria a estrutura do átomo, tá bom? Então, o nome dele, esse modelo, ele ficou conhecido como bola de bilhar, né? Tem uma imagem aqui, né, que a gente chama bola de sinuca. E por que seria essa comparação com esse modelo? Porque esse modelo tinha algumas características, como por exemplo, ele era esférico, maciço, todo preenchido por dentro e indivisível, né? O tamanho e massa específico. Ou seja, cada tipo de elemento, cada tipo de átomo tinha o seu tamanho e sua massa específico, diferente dos demais átomos de outros elementos, tá bom? Então cada um tinha sua particularidade que não era igual a nenhum outro. Todos tinham essas particularidades, essas identidades, tá bom? Então nós temos essa característica de ser esférico, maciço e indivisível, por isso ser comparado com uma bola de bilhar. Depois, o que é que ele informa? Os átomos eram indestrutíveis e imutáveis. Não tinha como você destruir o átomo nem mudar, né? Pegar um átomo de um determinado elemento e transformar em outro elemento diferente. Isso aí, não, na concepção, não teria como acontecer. E também você não podia destruir um átomo, fazer com que ele deixasse de existir. Também não teria como. E outra observação do modelo é que vai de encontro ao raciocínio de Lavoisier, né? Então, Lavoisier tem várias contribuições, e uma das contribuições é justamente, né, algumas da, acredito que o último conteúdo de química que a gente viu, que falava das leis ponderais, que tinha a lei de Lavoisier e tinha também a lei de Proust. A lei de Lavoisier era da conservação da massa, não é? Então, a massa, a soma da massa dos reagentes é igual à massa do produto. Então, o cálculo dava igual, né? A gente lembra aí que tem algumas questões que fizemos, né? E explicamos aí que o resultado dava sempre uma equação onde os dois lados teriam que ser iguais para poder essa balança ficar equilibrada. E ele diz através de uma frase que é bastante conhecida, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Querendo dizer justamente isso. A soma dos reagentes, daquilo que eu uso, quando eu faço todo aquele procedimento, aquela união, aquela mistura entre os elementos, o que eu tenho como resultado, o que eu tenho como produto, vai preservar a mesma massa. Não vai aumentar, não vai diminuir, vai preservar, vai permanecer o mesmo valor da massa, tá bom? Quarta questão. Como se chama o modelo atômico de Thomson, que data do século XIX também? Explique, né? Então ele também vai ter um nome e depois vai ter algum comentário. Ele é conhecido como pudim de passas. Está aqui mais ou menos como seria a imagem do modelo estudado e desenvolvido, né, por Thomson para explicar a estrutura atômica. Então, tem uma parte aqui, né, é conhecido como pudim de passas, seria como a gente dizer assim, um panetone, né? Um panetone que ele tem toda aquela parte, né, da massa e ele tem algumas partezinhas, como se fosse gotinha de chocolate em um tipo, tem outros que são frutas cristalizadas, né? Então aqueles pontinhos aí já daria um componente que forma o átomo. Nessa parte aqui, né, central, nessa parte mais maciça, a gente teria a parte positiva. E os cristais, os pingos de chocolate, dependendo do tipo de panetone, nessa comparação que a gente está fazendo, seria justamente a parte negativa. Então, qual é a explicação que a gente pode dar? O átomo tinha região com partes positivas, que era essa parte aqui da massa, se a gente comparasse com o panetone, né? E essa parte dos pinguinhos seriam as partes negativas. Ele também colabora com a descoberta do elétron, que são essas partezinhas verdes aqui com carga negativa, tá bom?
e quer dizer que eles têm a distribuição uniforme. Eles são todos organizadinhos aqui, não tem um que está mais perto do outro ou mais distante, não. Eles mantêm sempre a mesma distância um do outro, tá bom? De forma organizada. Isso seria a composição do átomo que Thomson começa a analisar como é que o átomo é organizado, né? Como é que ele é estruturado. A partir de Thomson é que tem esse desenvolvimento melhor, tá bom? Questão 5, ainda falando dos modelos. Como ficou conhecido o modelo atômico de Rutherford, que é o penúltimo, né, do qual a gente falou? Esse aí já é do século XX. Então o que é que acontece? Ele também recebeu um nome. Ele ficou conhecido como sistema planetário. Não havia aquela parte que fosse toda fixa, parada num canto só. Ele disse que tinha uma parte aqui central, que era uma parte fixa. Vocês estão vendo aqui que são duas cores diferentes, né? Uma dessas partes aqui eram chamadas de prótons, que possuíam carga positiva. Outra parte aqui é chamada de nêutrons, que não possuíam carga nenhuma. E os elétrons era outra camada também que tinha carga negativa. Só que um detalhe, os elétrons eles não ficavam paralisados. Eles ficam de forma orbital, girando o tempo todinho ao redor desse centro aqui, né? Esse centro aqui, que fica fixo, parado, que é composto por prótons e nêutrons, foi chamado por ele de núcleo. Aqui a gente tem um núcleo e por fora tem os elétrons girando de forma orbital o tempo todinho, né? Ao redor desse núcleo. Então, para essa outra camada que fica girando o tempo todo, onde estão os elétrons, ele chamou de eletrosfera, tá bom? Então, só recapitulando, no centro nós temos o núcleo, formado por prótons e nêutrons, e ao redor, girando o tempo todo, nós temos os elétrons, que possuem carga negativa. E sexta questão, que vai falar do último, né, algumas comparações para a gente fazer, ele pergunta o seguinte: qual é a principal diferença existente entre os dois primeiros modelos, que foram os modelos de Demócrito e Leucipo e Dalton, né? Demócrito e Leucipo é um modelo só, Dalton é outro. E os dois posteriores, Thomson e Rutherford, que a gente falou. Os dois primeiros, pessoal, era pela época em que eles foram desenvolvidos, não havia tanta evolução tecnológica, principalmente para fazer as pesquisas, para fazer os estudos. Então eles se baseavam mais no campo das ideias, da observação, da intuição, como a gente falou, deduzindo algumas coisas. Então eles estavam mais passíveis de se equivocar, de errar, né? E os dois últimos, que são mais recentes, já de séculos mais recentes agora, por último, já contam com um certo avanço tecnológico, uma aparelhagem melhor para fazer essas pesquisas, fazer esses estudos também. Então eles passaram mais para o campo experimental, fazer os experimentos e assim tirar conclusões mais precisas dos fenômenos que estavam sendo provocados, tá bom? O que mais instigou os cientistas à criação do modelo Rutherford-Bohr, que é o último, né? Fala um pouco sobre esse modelo. Então, duas características mais importantes desse último modelo, que é o mais recente, adotado até hoje. Primeiro, o ensejo parte principalmente das curiosidades acerca do movimento do elétron, como eles podiam permanecer em órbita, né? Como que força faz com que eles fiquem o tempo todo girando, 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 e não caiam, não se distanciem, nem se aproximem, mas fiquem o tempo todinho ao redor desse núcleo, mantendo aquela distância e aquele movimento de forma constante. O que é que podia provocar isso, né? Depois, Bohr associou esse fenômeno à contribuição de Max Planck, que ele fala que isso acontece através de níveis de energia. Ou seja, os elétrons realmente estão ao redor do núcleo, mas eles não estão exatamente à mesma distância de todos os outros. Eles mantêm como se fossem pequenos anéis, camadas, ao redor desse núcleo, que por conta disso, pela energia que o núcleo leva para eles, mantém eles o tempo todinho nessa movimentação e nessa distância constante, tá bom? Então essa é uma parte mais teórica, né? Agora a gente vai passar a partir da questão 8, é a questão falando da segunda parte, que vai falar sobre a estrutura do átomo, os principais elementos analisados no átomo, né? Tendo por base os últimos modelos, onde a gente vai ver aqui os elementos formadores do átomo, né? Os principais. A gente vai rever aqui, né, a questão dos prótons, dos elétrons, do nêutron, do número atômico, do número de massa. Essas são as principais informações que temos a respeito do átomo. Então essa questão 8 aqui, a gente vai fazer ela bem detalhada, explicando passo a passo, para vocês acompanharem bem direitinho, e a partir da questão 9, isso naturalmente vai ficar bem mais fácil de compreender, tá bom? A questão 8 diz assim: um átomo é constituído por 28 elétrons e possui número de massa igual a 50. Assinale a alternativa que apresenta seu número atômico e seu número de nêutrons, respectivamente. Ele quer saber o número atômico e o número de nêutrons. Primeiro vamos relembrar a organização do átomo, como é a representação dele.
Então acompanha aqui, por favor, veja só. Nessa parte aqui, onde você tem todas essas letras, tem um X aqui maior. Esse X aqui representa a simbologia do átomo, né? Cada átomo tem sua simbologia, tem uma letra que representa. Por exemplo, nós temos o oxigênio, que é O, né? Nós temos o hidrogênio, que é H. Então, cada elemento tem a sua representação, tá bom? A sua letra que representa, sigla que representa o elemento. Aqui a gente coloca um elemento aleatório, X, né? Não falou qual era o elemento, então a gente colocou aqui X para representar o elemento, tá bom? Na parte de cima, geralmente do lado esquerdo, nós colocamos o A. E esse A significa número de massa, tá bom? Então aqui na parte de cima, o A significa número de massa. Na parte de baixo, nós temos três informações: o Z, o P e o E. O que é que significa? O Z é número atômico, o P é número de prótons, o E é número de elétrons. E eles vão ter o mesmo valor, tá bom? Se o número atômico for 20, os prótons serão 20, os elétrons serão 20. Então eles vão ser considerados iguais, com os mesmos valores, tá certo? E aqui no meio, a gente tem a quantidade de nêutrons. A quantidade de nêutrons fica no meio, tá certo? É apenas uma observação. Para poder a gente descobrir a massa, que é a parte de cima, a gente só é somar a parte do meio com a parte de baixo. Ou seja, os nêutrons mais o número atômico, ou os nêutrons mais os prótons, ou o nêutron mais o elétron, para descobrir a parte de cima. Para descobrir a parte do meio, é só a gente subtrair a parte de cima menos a parte de baixo. Então, para descobrir nêutron, é A menos Z, tá bom? Ou A menos P ou A menos E, que é a mesma coisa. E para descobrir a parte de baixo, é só subtrair a parte de cima pela parte do meio, ou seja, A menos Z. Resumindo, para descobrir A, eu vou somar, para descobrir N, eu vou subtrair, e para descobrir Z, P ou E, eu vou subtrair também. Tá bom? Então vamos aqui passo a passo. A gente não sabe o elemento, coloca um X para representar um elemento qualquer, não é? E ele diz aqui, ó, a massa é 50. Então a massa fica onde? O número de massa fica aqui na parte de cima, 50. E ele diz, ó, 28 elétrons. O elétron não fica na parte de baixo? 28 elétrons. Coloquei 28 aqui na parte de baixo. Ele quer que a gente descubra o número atômico e os nêutrons. Número atômico é Z, pessoal, e Z é igual a E. Então, como o E é 28, o Z também vai ser 28. São iguais. Então, a gente já descobriu o número atômico. O número atômico é 28, Z é 28. E para descobrir os números de nêutron, que é o que fica no meio, é só pegar a parte de cima menos a parte de baixo. Então eu tenho 50 menos 28, 22. Tá certo? Bem tranquilo. Então a gente tem aqui, como ele quer respectivamente, a primeira informação que ele quer é o número atômico, 28. E a segunda informação que ele quer é o número de nêutron, 22. Então fica 28 e 22 nessa ordem. No caso é a letra C. Tá bom? Letra C, 28 e 22, certo? Nona questão. Em um átomo que apresenta 40 elétrons e 65 nêutrons, podemos afirmar que seu número de prótons é igual a... Vamos organizar isso aqui? Coloca o X, ele diz 40 elétrons. Onde é que ficam os elétrons? O E, na parte de baixo. Coloquei 40 aqui, certo? Os nêutrons, 65. Onde é que ficam os nêutrons? Na parte do meio, 65. O que é que ele quer saber? Ele quer saber prótons. Pessoal, prótons é igual a elétrons. Então, se ele está dizendo que tem 40 elétrons, ele vai ter 40 prótons também. Então, a pergunta é prótons, e prótons é igual a elétron. Se elétron é 40, prótons também vai ser 40, seria aqui letra B, tá bom? Seguindo, a gente tem aqui a questão 10, que diz assim: a representação Fe, que é o ferro, é o elemento ferro, ele tem 56, agora cuidado, deixa eu explicar a vocês. Esse 56 eu coloquei aqui, mas ele não é nêutron. É porque se eu tivesse colocado aqui, ele ia ficar muito imprensado com 26, tá bom? Ó, ele colocou a observação. O 56 é massa, viu? É A. E o Z que é 26, que é número atômico, tá bom? Então a massa 56 e o número atômico 26, ok? O 56 é a parte de cima e o 26 é a parte de baixo. Não temos a parte do meio, ok? Vamos lá. Indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. Aqui tem uma pegadinha e eu quero que vocês tenham atenção, porque parece que vai ter duas letras certas. Eu vou dizer a vocês por que não tem. Veja só, vamos organizar aqui. Ferro, aí ele diz 56 em cima, 56 em cima. E 26 embaixo, 26 embaixo. Só falta descobrir o do meio. Como é que faz para descobrir o do meio? Pega o de cima menos o de baixo. 56 menos 26, 30. Então a gente já está sabendo massa, número atômico, próton, elétron, nêutron, está sabendo tudo.
Ele quer saber a composição nuclear. Cuidado, pessoal. Composição nuclear quer dizer o valor das partículas que estão no núcleo. As partículas que estão no núcleo são prótons e nêutrons. Os elétrons não estão no núcleo. Os elétrons estão na eletrosfera, ao redor. O núcleo é só aquela parte central, que não se movimenta, tá bom? Então, quando ele fala composição nuclear, eu vou responder apenas sobre as partículas que estão no núcleo. Prótons e nêutrons, certo? Então, prótons e nêutrons. Quantos prótons tem? 26 prótons. Quantos nêutrons tem? 30. Onde é que tem 26 prótons e 30 nêutrons? Opção E, tá bom? Não fala nada de elétron. Pode olhar que todas as outras alternativas falam de elétron. E não entra elétron aqui, porque no núcleo não há elétron. No núcleo apenas próton e nêutron. Os elétrons estão na eletrosfera, tá bom? Então essa 10 é a letra E. 26 prótons e 30 nêutrons. 11ª. Dada a tabela abaixo sobre os elementos C e D, quais são os valores de X, Y, Z, W e V? Para a gente descobrir esses valorzinhos aqui, pessoal, lembre. Coloquei aqui C e D para a gente colocar algumas informações, né? As informações que a gente tem de C são 13, que é Z, que é a parte de baixo, 13, e A, que é a parte de cima, 27. Se eu sei a parte de cima e a parte de baixo, dá para descobrir a parte do meio. Só diminuir. 27 menos 13, 14. Já deixei tudo preenchidozinho aí, né? O elemento D tem 15 na parte de baixo, que é o próton, e tem 16 na parte do meio, que é nêutron. Então, para descobrir a parte de cima, é só somar 15 mais 16, 31. Então, eu estou com os dois elementos bem preenchidozinhos aí, né? Vamos aqui para o partes. Ele quer saber o valor de X primeiro. Esse X aqui, pessoal, seria o número atômico do D. A parte de baixo do D. A parte de baixo do D é quem? 15. Então, o primeiro valor é 15. Já dá para matar a charada, né? Ó, aqui só tem uma alternativa que começa com 15, mas vamos só conferir os outros. Depois ele quer Y. Y seria o valor do P, a parte de baixo de C, 13, né? Depois ele quer Z. Z é a parte de baixo de C também, 13 também. Depois ele quer W. W é o N, é a parte do meio do C. A parte do meio do C é 14. E por último ele quer V, que é a que é a parte de cima do D. A parte de cima do D é 31, então está conferido, letra C, essa 11ª, tá ok? E nossa última questão diz assim: o átomo constituído de 12 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons possui número atômico e número de massa igual a. Vamos organizar? A gente colocar aqui um elemento qualquer X, ele tem 17 prótons. Prótons na parte de baixo, colocou 17 na parte de baixo. 18 nêutrons. Nêutron é na parte do meio, coloquei 18 aqui na parte do meio. Só está faltando a parte de cima. Como é que eu faço para descobrir a parte de cima? É só somar a parte de baixo com a parte do meio, que dá 35. Está todo preenchidozinho. Ele quer saber o que da gente? Qual é o número atômico primeiro e depois qual é o número de massa. O número atômico é o de baixo, 17. O número de massa é o de cima, 35. Então, 17 e 35. Lá, tem um aqui que é 35 e 17. Mas, nessa ordem que ele está pedindo. Primeiro, ele quer número atômico, é 17, que é a parte de baixo. Depois, ele quer a massa, 35, que é a parte de cima. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida que persistir, pode entrar em contato, tá bom? Não vão ficar envergonhados ou tímidos sem querer entrar em contato e ficar com dúvida, não. Pode entrar em contato, que a gente tem o maior prazer para esclarecer da melhor forma possível, tá bom? Um abração aí e até a próxima aula.